Olá, pessoal. Eu sou a professora Beatriz e vou trabalhar um pouquinho com vocês o conteúdo concordância nominal e concordância verbal muito cobrado pela banca CESP. Então, o quê? O que que nós vamos apresentar para vocês? Bom, a gente sabe que não basta apenas saber o conteúdo. Precisamos aprender a fazer a prova, a fazer as questões, a saber como a banca cobra o conteúdo por meio das questões. Então, assim, eu trabalharei com vocês 19 questões, falo 19, eu passei o material para vocês por 20 questões, desculpa, o material com 20 questões, mas eu percebi que uma se repetiu, né? Mas é porque eu trabalhando com concordância nominal e verbal, há, né, traços da concordância nominal e traços da concordância verbal. Como eu estou trabalhando hoje, eu trabalharei com vocês hoje os dois conteúdos juntos, eu retirei a questão 14, né? Deixei a quarta questão e eliminei a 14. Então, vocês perceberão que da 13 passaríamos para 15. Mas vamos lá, bem fácil, aprendendo a estratégia da banca. Ela quer eliminar candidato. Não vocês. Vocês aprenderão a fazer as questões de acordo com a banca e vão arrebentar. Vejam só. Vamos lá, então. Vejam bem. Na questão 1, a alternativa em que a expressão sublinhada pode ser substituída pelo que se apresenta entre colchetes, respeitando-se a concordância e sem quaisquer outras alterações no enunciado é. Bom, gente, o que precisamos identificar primeiramente? Bom, se trata de concordância nominal e verbal, primeiro, o que mais precisamos estar atentos? Adjetivo, se o adjetivo está concordando com o substantivo ao qual se refere, e se o verbo, claro, está concordando com o sujeito. Não há erro. Vamos identificar em cada questão, em cada oração, cada traço. Vamos marcar o verbo. Tem adjetivo? Qual é o substantivo ao qual ele se refere? Entendeu? Não há erro. Observe. A maioria das tecnologias necessárias para cidades inteligentes já são viáveis economicamente em todo o mundo. O que nós podemos perceber com essa questão? Bom, a gente pode trocar são viáveis por viável. Aliás, a questão pede, o item pede para trocar viáveis por viável. Só que a questão pede para não fazer nenhuma outra modificação. É possível isso, gente? Sem modificação, isso não é possível. Aqui a gente tem um sujeito partitivo, a maioria das tecnologias. Então, nós podemos, o verbo pode concordar, tanto com maioria no do sujeito, como das tecnologias necessárias, que é o especificador está no plural. Então, o verbo pode estar no plural, como está, corretamente grafado, né? Como pode ficar no singular. Agora, eu posso colocar o verbo no plural e o predicativo no singular? Não, né, gente? Eu posso falar são viável? De maneira nenhuma. Não podemos usar esse tipo de construção. A alternativa A está incorreta. A ideia de cidade inteligente sempre aparece relacionada à abertura de base de dados por parte dos órgãos públicos. Eu posso trocar relacionada por relacionado? Bom, se o substantivo ao qual se refere, né, relacionado, está aí se comportando como um adjetivo. Eu posso usar um substantivo no feminino e o adjetivo no masculino? De maneira nenhuma. Não mesmo. Então, vendo, perceba como é fácil, gente. Nós que às vezes pensamos demais e complicamos a coisa, mas é muito fácil. Só traçar o substantivo a qual ele se refere. Aceita? Não aceita porque ele está no feminino. Eliminada a questão. Alternativa B também está incorreta. Em nome da eficiência administrativa, podem-se armazenar, por exemplo, enormes massas de dados de mobília urbana. Bom, vamos lá. Qual é o sujeito de pode-se armazenar? Vamos lá.
Eu posso substituir pode-se por são possíveis. Bom, gente, o que nós temos aqui? O verbo poder é o quê? Verbo transitivo direto. Mas a partícula se aqui, nós temos o quê? Partícula a passivador. Então, nós temos uma voz passiva. Podem-se armazenar enormes massas de dados. É a mesma coisa que enormes massas de dados podem ser armazenadas. Bom, eu posso colocar são possíveis sem modificar, sem nenhuma outra alteração? São possíveis armazenar? Não, gente, não podemos. Por que não podemos? Porque nós vamos mudar a estrutura da frase. Nós deixaremos de ter uma voz passiva sintética, né? E o sujeito passa a ser armazenar. Há enormes massas de dados de mobilidade urbana. Nós teremos o sujeito oracional. Com o sujeito oracional, nós empregamos sempre o verbo no singular. A alternativa é incorreta. Na letra B, desde bases de dados de saúde e educação públicas, por exemplo, até os dados pessoais. Posso usar pública? Bom, vamos analisar o substantivo. O que nós temos? Já é um bom indício, gente. A gente tem apenas um adjetivo no feminino plural e a questão nos traz adjetivo feminino no singular. Ponto de interrogação. Prestem atenção nesses detalhes. O que a banca está pedindo? Nós temos um adjetivo no plural. Podemos usá-lo no singular? Qual o substantivo? Quais, no caso? Porque públicas, né? Nós temos dois substantivos aí no singular, né? Saúde e educação públicas. Eu posso empregar saúde e educação pública? Claro, meu povo. Podemos sim. A gente pode tanto usar a concordância lógica, que seria concordar com os dois substantivos, saúde e educação públicas, como também posso empregar o adjetivo no singular concordando com o último substantivo, educação pública. Alternativa perfeita. Viram, gente? Como é fácil? Precisamos apenas ter um pouquinho de atenção e ficar de olho nas mazelas da banca. Vamos identificar a letra identificar na letra E qual é o erro. Por quê, gente? Já descobri uma questão. Podemos pular? Na prova, sim. Descobriu a questão? Pula. Aqui vamos ver todas as questões, todos os itens, mesmo encontrando já o item correto, para que a gente possa fixar o conteúdo, né? E também treinar, né, como a banca cobra a concordância nominal e verbal. E FCC adora, gente, concordância nominal e verbal. Vamos lá. Contudo, existem estudos que apontam que bastariam meros 4 pontos de dados. Poderia utilizar bastaria? Vamos ver qual é o sujeito. O sujeito aceita o verbo no singular? Vamos lá. Bastariam meros 4 pontos de dados. Meros 4 pontos de dados bastariam. Eu posso utilizar meros 4 pontos. Bastaria? Não podemos, gente. Então, a alternativa é incorreta. Se a questão pelo menos trouxesse um sujeito partitivo, a maioria de, como por exemplo, aí sim teríamos essa opção. Agora, no caso que a gente tem um sujeito plural, núcleo plural, usar verbo no singular, de maneira nenhuma. Então, questão número 1, letra D. Questão número 2. A frase cuja redação está inteiramente correta é: bom, se é para analisar a concordância nominal e verbal, vamos identificar os adjetivos e o substantivo, o verbo e o sujeito. Vamos lá. Obtido pela identificação por radiofrequência, os dados das placas de veículos são passíveis de oferecer informações valiosas acerca dos motoristas. Bom, começamos com obtido. A quem esse adjetivo se refere? Esse particípio que está com função de adjetivo. Obtido como? Foi obtido como? Os dados. Obtido?
Os dados foram obtidos pela identificação por radiofrequência. Os dados das placas de veículos são passíveis de oferecer informações. Perceberam, gente? O que a banca faz? Ela afasta o adjetivo do substantivo, o verbo do sujeito, para confundir o candidato desavisado. Não vocês que são do ponto, né? De maneira nenhuma, né? Prestemos atenção. Tem adjetivo? Procura relacionar com o substantivo. Veja se a concordância está perfeita. Na cidade inteligente, a automatização de gestão de setores urbanos são facilitadores de serviços imprescindíveis, como saúde, educação e segurança. Qual é o sujeito de são facilitadores? Não há dúvida. A automatização são facilitadores. Vocês perceberam? O sujeito está no singular e o verbo no plural. Isso não pode acontecer. Alternativa incorreta. Perceba, mesma estratégia, gente. Tem o sujeito e um especificador longo para afastar o núcleo do sujeito do verbo. Prestem atenção, prestem atenção. Identifiquem qual é o núcleo do sujeito. Não há erro. Pegarão outros, não é, gente? Vamos lá. Londres e Barcelona estão, sujeito, né? Dois núcleos do sujeito, verbo no plural, perfeito. Londres e Barcelona estão entre as cidades que mais destaca. Opa! Né? Nós temos o quê? Né? Cidades que mais se destaca, tá certo? Primeiro que, né? Vou falar aqui da concordância verbal, mas também a gente pode já destacar aqui, né? Nós temos o que aqui, né? E o mas que atraem a partícula si, então, que mais se destaca, né? E também nós temos o quê? Um sujeito no plural e o verbo no singular. Alternativa incorreta. São necessários viabilizar projetos de cidades inteligentes, amparados em políticas públicas que salvaguardam os dados abertos dos cidadãos. Qual é o verbo? São necessários. Qual é o sujeito desse verbo? Viabilizar projetos de cidades inteligentes. Nós temos o quê? Um sujeito oracional. Gravem isso, sujeito oracional pede verbo no singular. Terceira pessoa do singular. E observem também outra característica da banca, que a banca adora. Geralmente, a banca também gosta, além de afastar o sujeito do verbo, também emprega o sujeito posposto ao verbo. Porque a tendência é colocar o verbo no singular. Entendeu? Preste atenção. Aqui, no caso, é um sujeito oracional, comumente usado mesmo, né? Viabilizar projetos de cidades inteligentes é necessário. Geralmente, utilizamos posposto ao verbo. Mas, há casos também em que a banca utiliza sujeito posposto ao verbo só para confundir o adversário. Então, preste bastante atenção. O aprimoramento de técnicas de informatização de dados permitiu que surgisse um novo conceito de cidade concebido como espaço e fluxo. Nós temos o verbo permitiu, surgisse. Vamos analisar? Qual é o sujeito de permitiu? O aprimoramento, ter feito a construção. Qual é o sujeito de surgisse? Um novo conceito de cidade. Está correta a alternativa? Perfeita! Então, questão número 2, letra E. Questão número 3. A concordância está correta na seguinte frase redigida a partir do texto. As postagens de intolerância, olha bem, uma vírgula, presta atenção, já vem lá o examinador tentando confundir vocês, de maneira nenhuma. Colocou a vírgula ali, que já sabe que vai ter um termo, né? Nós já temos um núcleo de sujeito e já um especificador com vários termos. Então, já sabemos que
Anteninha ligada. As postagens de intolerância, de ódio e de racismo devem ser monitorados por um aplicativo. Tá vendo? Não tem erro, ó, gente, ó. Postagens monitoradas. Viram que a banca novamente utilizou um especificador longo. Para quê? Para confundir. Não dá certo. Já estamos ligados, atentos com relação a isso. Letra B. Quaisquer tipos de mensagem de ódio. Olha a frase intercalada. Recorrentes nas redes sociais devem ser combatidos. Quaisquer, vamos, sujeito, devem ser combatidos. Qual é o sujeito? Tipos, quaisquer tipos devem ser combatidos? Perfeita construção. Vamos analisar as demais. É preciso que seja interrompido a circulação de conteúdos ofensivos no meio virtual. Nós temos é preciso. Até aí, tudo bem. Por quê? Nós temos o sujeito oracional. Que seja interrompida a circulação de conteúdos ofensivos no meio virtual é preciso. Tudo bem. Sujeito oracional, utilizamos o verbo no singular. Agora, seja interrompido. Qual é o sujeito? A circulação, que a circulação seja interrompida e não interrompida. O adjetivo precisa concordar com o substantivo. Se o substantivo está no feminino, então precisamos que o termo também esteja no feminino. Letra D. Com a disponibilização dos dados, serão criados. Opa! Pronto. Já vimos que nós temos sujeito posposto ao verbo. Pulga atrás da orelha. Serão criados. Qual sujeito? Políticas públicas. Políticas públicas serão criadas. Sujeito está no feminino. Letra E. Métodos para reprimir os vários tipos de violência na internet se tornaram imprescindível. Tornaram imprescindível, gente? Ficou até ruim de ler. Claro que não, né? Métodos imprescindíveis. Questão número 3, letra B. Questão número 4. As normas de concordância estão plenamente respeitadas na redação da seguinte frase. Novamente, prestemos atenção no adjetivo, se concorda com o substantivo e se o verbo concorda com o seu respectivo sujeito. Letra A. Ainda que se admita que o aprendizado e a cultura alteram a expressão de uma emoção e conferem-lhe novos significados, constata-se que as emoções dependem de mecanismos cerebrais estabelecidos de modo inato. Então, vamos lá. Se admita que o aprendizado e a cultura alteram a expressão de emoção, se admita. Veja que, repare que nós temos um sujeito oracional, né? Que admitir é verbo transitivo direto, mas a partícula se, tá aqui, nós temos o quê? Partícula passivadora. Então, que o aprendizado e a cultura altera a expressão de emoção é admitido. Então, nós temos aqui um sujeito oracional, nós temos uma voz passiva e o verbo está corretamente empregado. Neste caso. Vamos lá. Alteram. O aprendizado e a cultura alteram. Perfeita construção. Confere-lhe novos significados. Confere está no plural. O sujeito está no plural? Novos significados são conferidos. Perfeita construção. Constata-se que as emoções dependem de mecanismos cerebrais estabelecidos de modo inato. Que as emoções dependem de mecanismos cerebrais estabelecidos de modo inato é constatado. Nós temos aqui também, constata, verbo transitivo direto, mais a partícula se, nós temos partícula passivadora, voz passiva. Sujeito oracional, o verbo fica no singular. Até aí, perfeito. Vamos terminar. As emoções dependem. Perfeita construção. Sujeito no plural, verbo plural. Dependem de quê? De mecanismos cerebrais estabelecidos de modo inato.
o substantivo no plural e os adjetivos correspondentes também no plural. Perfeita construção. Vamos trabalhar agora as demais alternativas para fixar o conteúdo. O impacto integral e duradouro dos sentimentos requer a consciência, pois somente com o advento de um sentido do eu, tornam-se conhecidos os sentimentos pelo indivíduo que os possui. Vamos destacar os verbos e tentar identificar o sujeito. Vamos lá. O impacto requer perfeita construção. Tornam-se. É o quê? O advento tornam-se. Não dá, né, gente? Sujeito singular, o verbo deve permanecer no singular também. Alternativa B, incorreta. Letra C. As emoções são adaptações singulares que integram o mecanismo, especialmente das espécies mais desenvolvidas, com os quais os organismos regulam sua sobrevivência. Aqui precisamos ficar atentos. Olha o detalhezinho. Aqui nós temos verbos, são adaptações. Sujeito, as emoções. Perfeita construção. Das espécies, especialmente das espécies mais desenvolvidas, com os quais os organismos regulam sua sobrevivência. Os organismos regulam sua sobrevivência com o quê? Com as espécies mais desenvolvidas. Então, gente, não é com os quais, né? É com as quais os organismos regulam sua sobrevivência. Perceberam a peculiaridade, gente? Moleza ficou agora. Atentemos para os mínimos detalhes. Marquem os itens que podem interferir com relação a feminino, masculino, plural, singular, a concordância. Não há erro. Vocês pegam a coisa mesmo. Vamos ter atenção. Letra D. Emoções de todas as gradações, como consequência de um poderoso mecanismo de aprendizagem de importância vital para a sobrevivência. Perceberam? Como o núcleo do sujeito está distante do verbo, gente. Só para enganar vocês. Nunca. Emoções tornam-se inseparáveis e não torna-se inseparável. Alternativa incorreta. Não se pode observar o sentimento que um outro vivencia, mas alguns aspectos da emoção que o originou é perfeitamente observado por outra pessoa. Vamos lá. Pode-se observar o sentimento. Até aí, tudo bem, né? Alguns aspectos da emoção é perfeitamente observado? Claro que não, né, gente? Alternativa incorreta. O verbo e o predicativo não está concordando com o sujeito ao qual se refere. Então, questão número 4 é letra A. Questão número 5. As normas de concordância estão plenamente observadas na seguinte frase. Veja, gente, para todas as questões até agora, o que nós precisamos fazer em todo? O que nós fizemos? Identificamos qual é o sujeito, identificando se o verbo está concordando com esse sujeito e se os adjetivos estão concordando com os substantivos ao qual se refere. Vamos lá. Letra E. Ao estilo verborrágico do tipo escritor do começo do século, foi contraposto. Aí o verbo foi, tá? Foi contraposto pelos modernistas das novas maneiras de se fazer literatura num estilo mais próximo da oralidade e do coloquial. Então, qual é o verbo e qual é o sujeito? Foi contraposto pelos modernistas, novas maneiras foram contrapostas pelos modernistas. Alternativa incorreta. O aumento da frequência das consultas aos dicionários eletrônicos instalados em boa parte dos computadores parecem evidenciar que não demorará muito para os dicionários em papel se tornarem obsoletos. Bom, vamos identificar quais são os verbos, os sujeitos, os adjetivos e os substantivos. O aumento da frequência dos computadores, aos dicionários eletrônicos, aí, claro, tem que vir uma frase intercalada.
O aumento parece evidenciar. Isso está correto, gente? Não está. Viram? Não há erro. Identifique qual é o verbo. Identifique o verbo. Procurem qual é o sujeito. A banca gosta de afastar o sujeito do verbo só para enganar vocês. Nada feito. Vamos lá. Letra C. A prosa de Mário Quintana, assim como muitos dos textos de sua obra poética, são caracterizados pela ironia e pela aparente simplicidade da linguagem do pensamento. Até cansou, né, gente? Há uma frase intercalada separando o sujeito do verbo. Qual é o sujeito? A prosa de Mário Quintana. Qual é o verbo? São caracterizados. Brincadeira, né? Alternativa C, incorreta. Letra D. Escritores rebuscados. Prestemos atenção. Como Coelho Neto, contemporâneo de Rui Barbosa, claro, tem que ter alguma explicação, uma frase intercalada, né? Ó a banca tentando de novo. Escritores rebuscados teve inegável responsabilidade no grande prestígio. Acabou, né, gente? Escritores teve, nada feito. Letra E. Muitos escritores já confessaram, perfeito, ver no dicionário, não um manual de consulta esporádica. Manual de consulta esporádica. Esporádica consulta, perfeito. Mas um livro, como os quaisquer outros quaisquer, e que pode ser um livro que pode ser lido do começo ao fim. Perfeita construção. Questão número 5, letra E. Perceberam como fica fácil? Questão número 6. As normas de concordância verbal e nominal estão inteiramente respeitadas em... Continuemos no treino. Quem escrevia nos jornais sulistas do final do século XIX e no início do século XX não criaram os modelos ideais de boas mães e esposas virtuosas, pois reproduziram o que já fazia parte do imaginário ocidental e podia ser encontrado na literatura, nos sermões das missas e nas tradições locais. Vamos identificar o sujeito e os verbos. Quem escrevia? Não criaram. Tá correto isso? Viram, gente? Perceba como fica fácil. Esqueça o restante. Esqueça mesmo. Veja, identifique o verbo. Veja se ele concorda com o sujeito a qual se refere. Letra B. Formadas. Pulga atrás da orelha. Formadas. Qual é o substantivo? Formadas por casais oriundas. Pronto. Parou. Casais oriundas. Formadas por casais oriundos das ilhas, dos Açores e de Madeira. A população é formada. Olha o verbo aqui também. A população que ocupou parte do Rio Grande do Sul. Olha a intercalação aqui. A partir de meados do século XVIII. Viram só? Já deslocou aí um advérbio, né? Uma expressão adverbial aí, para quê? Para confundir. A população tornaram-se responsáveis. Isso está correto? Passa para a próxima. Letra C. A escolha de numerosas imagens de mulher, imagens numerosas de mulher, denota um verbo, cadê o sujeito? Uma preocupação muito viva com a definição dos papéis femininos, papéis. Mas é difícil saber. Saber é difícil como eram vividas, experiências experimentadas no cotidiano, essas imagens que os jornais reproduziam. Bom, vamos lá. A escolha denota verbo. Qual é o sujeito? A escolha, perfeita construção. É difícil saber. O que nós vimos? Sujeito oracional pede verbo no singular, perfeita construção. Eram vividas, né? Experimentadas no cotidiano, essas imagens que os jornais reproduziam. Perfeita construção. Letra D. Em cada capital do Sul, os grupos de pessoas mais abastados
assumiram diferentes configurações. Porém, foi principalmente os comerciantes e pequenos industriais ligados à população de imigração recentemente que ditou. Os comerciantes e pequenos industriais ditou. Não dá, né, gente? Alternativa incorreta. Letra E. O surgimento de inúmeros conflitos regionais levaram, verbo, qual é o sujeito? Parou por aí, né, gente? O surgimento levou ao estabelecimento de costumes diferenciados do restante do país. E registra-se vários testemunhos. Registrar, verbo transitivo direto, mais a partícula se, partícula apassivadora. Então, nós temos vários testemunhos, são registrados. Registram-se vários testemunhos. Nós temos um sujeito no plural e verbo no singular. Também incorreto. Destacando o papel de mulheres que comandavam pequenas propriedades. Aí ficou bom. Então, questão número 6, vimos que a alternativa correta é a letra C. Questão número 7. A frase que respeita as orientações da norma padrão da língua no que se refere à concordância é, novamente, parece muito óbvio. Óbvio, pronto. Já vem uma oração intercalada aí, uma intercalação aí, não é oração, vem uma intercalação. Parece muito óbvio. De acordo com o noticiário, parece, é um verbo, qual é o sujeito? Parece muito óbvio, nós temos um adjetivo. De acordo com o noticiário, a intenção de os artistas de ópera pugnarem por melhores condições de trabalho e por melhores salários. Está correto isso, gente? Intenção? Óbvia. Parece muito óbvia a intenção. Alternativa incorreta. Letra B. Pelo planejamento constam, tá? Verbo plural. Constam várias cotações para a compra dos instrumentos. E nota-se, outro verbo, que é bastante caro, um adjetivo, que é bastante caro, os de corda, como o violino e a harpa. Já perceberam o erro, né, gente? Várias cotações constam. Até aí tudo bem, tome cuidado, a banca quer pegar vocês. Várias cotações constam para a compra dos instrumentos. E nota-se, quem nota alguma coisa, verbo transitivo direto mais a partícula se, a gente tem uma partícula passivadora. Sujeito oracional, que é bastante cara os de corda, como violino e harpa, é notado. Nós temos uma voz passiva, sujeito oracional, verbo no singular, perfeita construção. Agora, é bastante caro os de corda? Os instrumentos de corda são bastante caros. Perceberam, gente? O que a banca gosta de fazer? Bom, não nos pegarão. Letra C. De acordo com o especialista, são muito fugazes. Já começou. São fugazes? Já não combinou. As variações de tom são fugazes. Alternativa incorreta. Letra D. Foram realmente débeis, tá? Nós temos um verbo, vamos dizer qual é o sujeito. Por confrontos com outras encenações. Já viram, né? Uma intercalação. A série de entradas do tenor em cena. Nós temos o quê? Sujeito singular, verbo no plural. Alternativa incorreta. Por eliminação, já sabemos qual é a questão correta, né, gente? Questão número 7, letra E. Questão número 8. As normas de concordância verbal e nominal estão inteiramente respeitadas em treino, gente. Vamos lá. As torcidas organizadas. Já vem o termo intercalando. Muitas vezes objetos de críticas por um comportamento violento e antissocial têm sido alvo de intervenções do poder público, no sentido que se evite brigas que resultam habitualmente em morte de torcedores de times rivais. Bom, aqui a gente tem algumas características. Aqui nós temos o verbo
tem sido. Se evite, né? Então, vamos analisar. As torcidas organizadas têm sido. Isso está correto, gente? O que nós vimos? Aqui, convém a gente parar um pouquinho para poder falar. O ter tem uma característica peculiar no presente do indicativo. Há um acento diferencial na terceira pessoa do plural. Eles têm, recebe acento circunflexo, acento diferencial, caracterizando o plural do verbo. Então, aqui nessa questão, está correto? Não está. Faltou o acento diferencial. Também aqui, ó, se evite brigas. Brigas devem ser evitadas. O sujeito de evitar, que evitar é verbo transitivo direto, mais a partícula assim, nós temos aqui também a partícula apassivadora. Então, se o sujeito está no plural, o verbo deve estar no plural também. Letra A está incorreta. Vamos lá, letra B. Nem sempre é aceitável. Pronto. Uma intercalação de novo. Nem sempre é aceitável para um torcedor apaixonado por seu time os reveses. Acabou, né, gente? O que nós temos aqui? Os reveses são aceitáveis. Nada de aceitável, né? Eliminada a letra B. Letra C. O noticiário de jornais, especialmente os esportivos, dão conta. Novamente, nós temos o sujeito, né? E uma oração intercalada, aliás, uma expressão que intercala o verbo, né? Entre o verbo e o sujeito. Preste atenção. O noticiário dão conta dos múltiplos interesses que envolvem times, dirigentes, atletas, além do espetáculo, por vezes dramático, de jogadores que, estimulados pela torcida, buscam atingir um momento de glória. Aqui nós temos noticiário, dão. Já acabou a questão. Há outros erros, né? Há outros erros, né? Que aqui a gente tem, ó, noticiários de jornais, especialmente os esportivos, dão conta dos múltiplos interesses que envolvem os times, dirigentes, atletas, além dos espetáculos, por vezes dramáticos, de jogadores que, estimulados pela torcida, buscam atingir um momento de glória. Não, né, gente? Então, eliminada a letra C. Aqui a gente está trabalhando todos os erros, mas na prova, encontrou o primeiro erro, casca fora, passa para a próxima alternativa. Letra D. A brilhante atuação de um jogador em campo torna realizáveis todos os sonhos. Torna todos os sonhos realizáveis. Da grande massa fiel de torcedores, que vêm encantados, torcedores que vêm encantados, materializar-se a conquista das metas estabelecidas em cada campeonato, pelos dirigentes do seu time favorito. Pronto. Está linda. Vamos analisar a letra E. Certos jogadores conseguem... Pronto. Oração intercalada. Termo intercalado. Certos jogadores conseguem, em momentos de jogo, que passa a ser considerado como mágica, fazer a bola descrever curvas inesperadas, que ludibriam barreiras e principalmente goleiros, que resulta no gol que hipnotiza os torcedores mais apaixonados. Então, nós temos certos jogadores que conseguem, em momentos de jogo, que passa a ser considerado. Momentos que passa a ser considerado. Não, né, gente? Nós temos o quê? Verbo no plural, sujeito no plural e verbo no singular. Percebemos, então, que a questão número 8, a alternativa correta é a letra C. Questão número 9. As normas de concordância nominal e verbal estão inteiramente corretas, inteiramente respeitadas em, vamos lá, na avaliação de um perfil psicológico ideal para o desenvolvimento de certas funções, é considerado variáveis diversas, variáveis diversas. É considerado, parece esquisito de ler, né? Não, isso não existe, né? Alternativa incorreta. As pessoas que se relacionam no mundo virtual
Já viu, né? Núcleo do sujeito bem separado do verbo. As pessoas costumam ser mais sinceras do que habitualmente acontece ao responder às questões propostas em presença dos entrevistadores. Perceberam que não há erro quando se identifica o verbo e qual é o sujeito ao qual ele se refere? Não é erro. Pegamos mesmo a questão. Matamos. Letra C. As redes sociais, de enorme abrangência no mundo virtual, tornaram-se um terreno bastante fértil para o desenvolvimento de pesquisas sobre o comportamento humano. As redes sociais tornaram-se? Perfeito. Aqui sim. Na letra D, o processo de contratação de funcionários mediante dados digitais passaram a ser bem mais rápidas com o uso de ferramentas, como as informações que se encontram na internet. Eita, vamos matar pela primeira. O processo passaram não, né, gente? Nós temos aqui como as informações que se encontram na internet. Também não, né? Matou a primeira, descarta a questão. Aí, logo no início da frase, já tem um erro. E repare que, novamente, o sujeito está bem distante do verbo. Fiquem de olho. Existem especialistas em computação em algumas empresas, especialistas aptas a gerenciar, viu, gente? Não há só um erro, né? Existir é um verbo pessoal, tem sujeito e com ele concordo. Especialistas existem especialistas em computação em algumas empresas aptos a gerenciar a trajetória profissional de usuários de redes sociais antes de um eventual contrato de trabalho. Questão número 9, letra C. Questão número 10. As normas de concordância nominal e verbal estão plenamente observadas na frase. Diante de cartas antigas, que há muito tempo já tinha sido esquecido, Qual é o sujeito? Cartas antigas tinha sido esquecido? Não, né, gente? Eliminada a letra A. Por inúteis que possam parecer, cartas antigas estimulam em nossa memória cenas que jamais nos lembraríamos não fosse o seu estilo. Aqui nós temos o quê? Perfeita. Por inúteis que possam parecer, cartas antigas, inúteis, estimulam, perfeito. Né? Lembraríamos não fosse o seu estilo fosse. Alternativa perfeita. Letra C. O autor correspondia-se com vários amigos, a quem se ligava muito afetuosamente, mas que o tempo tornou anônimo. Anônimo, um adjetivo. A qual substantivo ele se refere? Vários amigos anônimos, né, gente? Letra C, incorreto. Tomem cuidado, viu? Faltou apenas um S. Preste atenção. Letra D. As cartas mais emocionais, o autor pôs fora, para que não viesse a provocar-lhe fortes excitações antigas, o que o deixaram perturbado. Bom, cartas viesse? Pronto, descarta. Letra D está incorreta. Fazer-se esquecido é um mistério que caracteriza aqueles fatos que pareciam muito importantes, mas que não sobreviveram à ação do tempo. Fazer-se esquecido? Bom, gente, decida, né? Fazer-se esquecidos. Aqueles fatos. Então, a gente não pode usar, né? Se o verbo está no plural, né? Usar o outro termo no singular, aí não dá, né? Ou fazer-se esquecido, ou fazer-se esquecido. Aí não dá, né, gente? A alternativa também está incorreta. Então, questão número 10 é letra B. Questão número 11. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se obrigatoriamente numa forma plural para integrar de modo adequado
a seguinte frase. Bom, para que ele possa ser flexionado no plural, há uma única possibilidade. O sujeito necessariamente precisa estar no singular. Precisamos identificar o sujeito. Pronto. Aos guardas da fronteira. Aqui pode ser o sujeito? Descarta, gente. Aos guardas. Sujeito nunca inicia por oração. Desculpa, com preposição. Contraída. Aos guardas não, né, gente? Aos guardas da fronteira. Qual é o sujeito desse verbo? Suspeitas. O que era mais evidente nos pertences da velhinha. O que era mais evidente nos pertences da velhinha não desperta suspeitas aos guardas da fronteira. Aqui não, né, gente? Nós temos um sujeito oracional e quando nós temos sujeito oracional, o verbo fica no singular. Muitas vezes, a unidade dos detalhes expostos ao atentarmos para a singularidade de cada um. Qual é o sujeito? A unidade dos detalhes expostos. Posso conjugar o verbo no plural? Não. O núcleo do sujeito, unidade, está no singular. As fábulas tradicionais, vimos aí, nós temos uma crase, então não pode ser o sujeito, porque o sujeito não vem com preposição contraída. As fábulas tradicionais, desenvolver narrativas. Qual é o sujeito? Desenvolver narrativas, cabe às fábulas tradicionais. Sujeito oracional, o verbo fica sempre no singular. Letra D. Tantas vezes a evidência dos detalhes que percebemos o sentido conjunto. Qual é o sujeito? A evidência dos detalhes orienta a nós, nos orienta tantas vezes. Núcleo do sujeito, evidência. Então, aqui também não podemos empregar o verbo no plural. A revista da Bolsa da Velhinha não esclarecia os guardas quanto à natureza do contrabando. Quem fazia a revista da Bolsa da Velhinha? Os guardas. A revista que os guardas fizeram, né? Que os guardas fizeram da Bolsa da Velhinha, não esclarecia quanto à natureza do contrabando. Então, questão número 11 é a letra E. Perceberam? Identificou o sujeito? Acabou. Você vai perceber se o verbo ficará no singular ou no plural. Ou se há possibilidade de ficar no singular ou no plural, né? No caso dos sujeitos partitivos. As normas de concordância verbal encontram-se plenamente atendidas na seguinte frase. Não cabe, pronto, cabe. Verbo, qual é o sujeito? Não cabe aos responsáveis pelo mau funcionamento do mundo quaisquer tipos de situação. Pronto, acabou. Sujeito singular, verbo no plural. Desculpa. Sujeito plural, verbo no singular. Alternativa incorreta. Letra B. O desleixo e improvisação, vem uma intercalação, que na ordem humana constitui um defeito incorrigível, estão perversamente implicados na política e na economia. Bom, o desleixo e improvisação constitui? Isso está correto? Não. Alternativa correta. Torna-se difícil. Pronto, o sujeito já está posto ao verbo. Torna-se difícil projetar as imagens de um mundo natural que fosse administrado pela consciência humana, a qual se devem as decisões mais injustas. Vamos identificar sujeito e verbo. Torna-se difícil. Projetar as imagens torna-se difícil. Está correto? Perfeita a construção. Letra D. Acabam por tornar visíveis as falhas do mundo natural ou desequilíbrio injusto na distribuição dos favores e das desgraças que acometem a humanidade. Verbo acaba por tornar visíveis. Desequilíbrio injusto acaba por tornar as falhas do mundo natural visíveis. Sujeito está no singular e o verbo no plural. Alternativa incorreta. Letra E. Os liberais dizem, que aí está perfeito, dizem que se deve confiar nas vantagens do livre comércio, do livre mercado, cujo funcionamento por si só
se responsabilizariam pela estabilidade da economia. Bom, aí não dá, né, gente? Funcionamento se responsabilizariam? Alternativa incorreta. Questão 12, letra C. Questão 13. A respeito da concordância verbal, é correto afirmar em a aquisição de novas obras devem trazer benefícios a todos os frequentadores. A concordância está correta por se tratar de expressão partitiva? A expressão partitiva aí, gente, a aquisição deve trazer, a aquisição de novas obras deve trazer benefício. Não há expressão partitiva. Também o verbo está no plural e o núcleo do sujeito singular, alternativa incorreta. Existe atualmente no Brasil cerca de 60 museus. A concordância está correta? Uma vez que o núcleo do sujeito é cerca? Não, 60 museus existem, né? 60 museus existem, alternativa incorreta, né? Na frase, hão de se garantir as condições necessárias à conservação das obras de arte. O verbo haver deveria estar no singular, uma vez que é impessoal? Não, gente. Ele não é o verbo principal. Aí nós temos uma locução verbal e ele é o verbo auxiliar. O verbo auxiliar não manda em nada. Pensa no sujeitinho à toa. Ele só obedece. O verbo principal aí é garantir. Entendeu? Nós temos um sujeito no plural, né? As condições necessárias hão de ser garantidas. Então, nós temos um sujeito no plural. Então, o verbo deve estar no plural. Se o verbo principal não estiver não ficar no plural, o auxiliar tem que ficar. Então, está errada essa afirmação aí. Acredita-se que 25% da população frequentem ambientes culturais. A concordância está correta, uma vez que a porcentagem é o núcleo do segmento verbal. Bom, nós temos aí, quando eu falo que a concordância está correta, tá, a concordância está correta. Perfeito, a concordância, né? Acredita-se, nós temos um sujeito oracional, né? Que 25% da população frequente ambientes culturais, não temos não. Aqui, acreditar é verbo transitivo indireto, consciente em determinação do sujeito. Então, o verbo fica na terceira pessoa do singular, né? 25% da população frequentem ambientes culturais, nós temos que o verbo está no plural, porque concorda com 25%? Tudo bem. Até aí, tudo bem. Agora, esta é a nossa única opção. Do jeito que o item foi colocado, apresenta que a única opção que temos aí é essa concordância, o que não é o caso, né, gente? Também pode ser concordar com o especificador da população. Bom, letra E, já matamos, né? Já identificamos que é a letra E, mas vamos analisar. Na frase, a maioria das pessoas não frequentam o museu, o verbo encontra-se no plural por concordar com pessoas, ainda que pudesse no singular concordar com a maioria. Perfeita construção. Questão número 13, letra E. Questão 15. Lembra que nós pulamos a questão 14 porque nós já fizemos a questão 4 e nós, dentro da questão 4, nós trabalhamos tanto a concordância nominal quanto a concordância verbal. O elemento que justifica a flexão verbal da frase está sublinhado em. Vamos lá. A flexão, o verbo flexiona-se. Por qual motivo? Por causa do sujeito. Então, precisamos identificar a qual sujeito ele se refere. Gemas preciosas como Júlia têm as impressões digitais do parceiro. Qual é o sujeito? Gemas preciosas. Como Júlia tem. Tem o quê? As impressões. As impressões é complemento verbal, não é sujeito. Alternativa incorreta. Também, o lado suave de Lennon se nutria de presença, benfazeja de Paul. Tá correto isso, gente? O sujeito é Lennon? Não. É o lado suave de Lennon. O lado se nutria. De Lennon é o especificador, não é o sujeito. Em contrapartida, sem o olhar crítico de Lennon, sem sua verve, os mais conhecidos padrões de McCartney teriam sobrevivido
perdas poéticas. Teriam sofrido, desculpa, teriam sofrido. Qual é o sujeito? Os mais conhecidos padrões. Teriam sofrido. E não, teriam sofrido o quê? Perdas poéticas. Bom, perdas poéticas é o quê? O complemento verbal e não o sujeito. Alternativa incorreta. A força propulsora desse mecanismo era a intenção dialética de John Lennon e Paul McCartney. Errado, gente. Qual é o sujeito? Força. Força era desse mecanismo é o especificador, não é o sujeito. Na letra E, tais forças teriam criado. Aqui sim, gente, a meu ver, é a mais nova forma de A. Por eliminação, já sabemos que a letra E. Por análise, confirmamos que é a letra E. Questão número 15, letra E. Muito bem. Questão 16. As exigências quanto à concordância verbal estão plenamente atendidas na frase. Concordância verbal, vamos identificar o verbo e, claro, o sujeito ao qual ele se refere. A muitos poderá parecer um excesso as lutas travadas pelas mulheres americanas quanto à prática de graves atitudes machistas. Vamos, qual é o sujeito? Qual é o verbo? Poderá parecer. Qual é o sujeito? As lutas travadas poderá parecer errado. Alternativa incorreta. Letra B. Acaba por se constituir. Bom, acaba por se constituir. Verbo. Qual é o sujeito? Numa grande hipocrisia, claro, a banca tem que separar o sujeito do verbo. Acaba de se constituir. As atitudes acabam por se constituir. Não, gente, o sujeito está no plural. Verbo no singular não vale. Letra E. É comum que aos homens ocorra estar no exercício de um direito quando, em suas práticas amorosas, impõem às mulheres o que as humilha e as desonra. Vamos analisar. Que aos homens ocorra estar no exercício de um direito, nós temos aqui um sujeito oracional, é comum. Perfeito, que sabemos aqui. Quando nós temos um sujeito oracional, o verbo fica no singular. É comum aos homens, sabemos que aos homens não é sujeito porque está com preposição contraída, ocorra estar no exercício de um direito. Estar no exercício de um direito, sujeito, ocorra aos homens. Quando? Em práticas amorosas, quando os homens impõem às mulheres o que? As humilhas e as desonram. Alternativa perfeita. Vamos analisar os demais. Couberam as mulheres americanas. Couberam, o verbo está no plural. As mulheres americanas, cansadas de se submeterem aos machistas. Travar duras lutas contra o assédio sexual e outras práticas que as vitimam. Bom, novamente, a banca trouxe o verbo muito separado do sujeito. Qual é o sujeito? Travar duras lutas. Nós temos um sujeito oracional. O verbo necessariamente precisa ficar no singular. Sujeito oracional pede verbo no singular. Letra E. A maioria dos homens não costuma levar a sério o não, que saindo das bocas das namoradas, ressoam como se fosse tão somente uma fingida evasiva. Bom, o verbo ressoa, sujeito, um não, ressoa, e não, ressoa. Alternativa incorreta. Então, questão 16, letra C. Estamos finalizando, gente. Estão cansados? Mas vamos à luta. Só mais algumas questões. Questão 17. O verbo indicado entre parênteses deverá flexionar-se em uma forma plural para preencher corretamente a lacuna da frase. Tá bom. Vai flexionar no plural? Então, o verbo necessariamente, ou o sujeito necessariamente precisa estar no plural. Vamos identificar qual é o sujeito. Nem se em dar ouvidos às pessoas que não acreditam no poder da arte de contar histórias. Bom, qual é o sujeito? O que nós podemos ver aqui? Que não há sujeito nessa oração.
Pensar é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto, mais a partícula se caracteriza o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Então, não há sujeito. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Já pegamos o que a banca quis trabalhar, né? Bom, o que a banca quis trabalhar? A banca quis trabalhar aqui, né, mostrar os casos em que o verbo não vai para o plural porque não tem sujeito. A letra E é o caso. Aos meninos do bairro, já perceberam, né, que aos meninos do bairro não é o sujeito, porque o sujeito nunca vem com preposição contraída. Aos meninos do bairro, ouvir histórias do que se entreter com jogos eletrônicos. Melhor ouvir histórias parece aos meninos do bairro. Qual é o sujeito, gente? Ouvir histórias parece melhor aos meninos do bairro. Então, nós temos o sujeito oracional. Se o sujeito é oracional, o verbo obrigatoriamente fica no singular. Na letra C, das histórias que ouviram, nada os mais do que as inflexões do narrador. Qual é o sujeito? Nada. Nada os encanta. Sujeito singular, não há possibilidade do verbo ficar no plural. Letra D. É improvável que nos anos futuros de haver gratas recordações dessas histórias que ouvimos. Bom, aqui uma particularidade, né? Haver no sentido de existir é verbo impessoal. O que é verbo impessoal? Não tem sujeito. Então, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Alternativa incorreta. Para a maioria dos alunos, ainda se os momentos mágicos daquela antiga flexão. Bom, aqui nós temos os momentos mágicos são conservados para a maioria dos alunos daquela antiga sessão. Nós temos que conservar é verbo transitivo e direto, mas a partícula C caracteriza a partícula passivadora. Então, nós temos sujeito plural, o verbo fica no plural. Então, questão 17, a alternativa correta é a letra E. Só mais um pouquinho, gente. Questão 18. A norma de concordância verbal estão plenamente respeitadas na redação da seguinte frase. Tantas mudanças sofreram nossa moeda ao longo do tempo que é difícil saber quanto representaria hoje os cerca de 300 cruzeiros gastos pelo sincronista na compra de um guarda-chuva. Vamos identificar o verbo e saber se está concordando com o sujeito. Vamos lá. Quantas mudanças sofreram? Perfeito. Agora, representaria os cerca de 300 cruzeiros gastos representaria? Alternativa incorreta. Letra B. Dos mais atentos aos mais distraídos, talvez não se encontre quem não tenha esquecido ao menos um guarda-chuva na vida. Para não falar daqueles que já não têm ideia de quantos guarda-chuvas teriam perdido. Bom, aqui nós temos uma construção perfeita. Quem se encontra? Perfeita. Quem não tem esquecido? Perfeito. Né? Daqueles que não têm. Lembra que nós vimos anteriormente que é o acervo diferencial do verbo ter no plural? Perfeita construção. Letra C. Muito mais do que nos anos em que Rubens Braga escrevia suas crônicas tão saborosas, que coisas hoje não teriam sofrido mudança significativa ao longo de um curto período de tempo? Bom, a gente não teria sofrido sujeito a coisas. Alternativa incorreta. Escrever sobre coisas aparentemente significantes e corriqueiras, olha bem que nós temos um sujeito oracional, né? Escrever, denotam? Não, né, gente? Quando nós tivermos um sujeito oracional, o verbo fica necessariamente no singular. Modelos mais avançados. Pronto, já sabemos. Tem um termo intercalando. Modelos mais avançados. Coloridos e estampados, como costumava ser a sombrinha no tempo de Rubem Braga, convive hoje com o tradicional guarda-chuva, né? Então, nós temos o quê? Modelos mais avançados, coloridos e estampados, como costumava ser a sombrinha, até aí tudo bem. No tempo de Rubem Braga, convive hoje
Modelos convívio hoje? Alternativa incorreta. Questão 18 é letra D. Questão 19. As normas de concordância estão plenamente respeitadas em. Vamos lá. Deflagrada a bancadora, gente. Pronto, está no feminino singular. Vamos ver o substantivo a qual ele se refere. Deflagrada em 1789, com a queda da Bastilha. Prisão parisiense, onde se confinavam criminosos e dissidentes políticos. A Revolução Francesa levou milhares de condenados à guilhotina. Tá. Deflagrada concorda com a Revolução Francesa, né? Até aí tudo bem. Agora, perceba o seguinte. Prisão parisiense, onde se confinava. Confinar é verbo transitivo direto, mais a partícula se, nós temos partícula passivadora. Então, criminosos e dissidentes políticos eram confinados. Nós temos sujeito plural e verbo no singular. Alternativa incorreta. Na letra B, a maré das inovações tecnológicas na Europa e nos Estados Unidos, claro, o sujeito tem que ser enorme para afastar bem o núcleo do verbo, né, gente? Alternativa incorreta. A maré chegaria e não chegaria. Letra C. As ideias revolucionárias do século XVIII, já vem aí uma intercalação. Apesar do isolamento do país, viajava na bagagem. Pronto. Já matamos, né, gente? Nós temos núcleo do sujeito plural, verbo no singular. Alternativa incorreta. Letra D. No final do século XVIII, havia mudanças profundas. Parou por aí. Haver no sentido de existir é o quê? Impessoal. E o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Letra E. Em 1776, ano da independência dos Estados Unidos, havia 9 universidades no país, incluindo a prestigiada Harvard, e chegava a 3 milhões de exemplares por ano a circulação dos jornais. Chegava. Está perfeito? Perfeita a construção. Então, questão 19, letra E. Vimos que, por eliminação, já seria a letra E, mas não deixamos de analisar como, com que tudo, treino na prova, matou a questão. Questão 20. Para finalizar, gente, estamos no final. Força aí. O verbo que pode ser flexionado em uma forma no plural, sem prejuízo da correção e sem que nenhuma outra modificação seja feita no segmento, enquanto se sublinhado em. Gente, aqui nessa última questão, já deu para perceber que o que eu falei logo no início da nossa aula, não há erro. Vamos identificar o verbo e saber qual é o sujeito e analisar se ele concorda com o sujeito. Está no plural, sujeito plural. Se o sujeito estiver no singular, o verbo necessariamente precisa ficar no singular. A mesma coisa ocorre com os adjetivos. Ele concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere. Olha que beleza do verbo, só vai concordar em número. Pronto. Vamos lá. Letra A. É claro que isso depende de termos atingidos. Para que o verbo possa ser flexionado no plural, o sujeito precisa aceitar uma flexão no plural, né? Aqui o que nós percebemos? Nós temos o sujeito oracional. Que isso depende de termos atingidos, é claro. Bom, sujeito oracional não aceita verbo no plural. Cada um de nós parece ter uma velocidade média. Aceita? Não podemos analisar por aí, né? Vamos ver na letra C. A serenidade corresponde? Núcleo singular. Aceita verbo no plural? Não vai dar, né? O termo serenidade costuma estar associado a mais de um significado. Núcleo do sujeito? Termo. Eu posso colocar termo costuma? Claro que não. Núcleo do sujeito singular, verbo no singular. Agora, presta atenção, nós temos um sujeito partitivo. A maior parte das pessoas sente-se mal quando... Bom, o verbo ficou no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Maior parte. Nós temos o quê? Né? Singular. Agora, podemos também utilizá-lo no plural, sem prejuízo para a correção do texto,
da frase, concordando com o especificador. Perceberam, gente? Como fica fácil. Quando aliamos o conhecimento da estrutura da banca com o que nós sabemos, não há erro, gente. Não há erro. É estudar e treinar. Um abraço a todos. E quanto mais a gente estuda, gente, é óbvio, nós temos muita sorte na prova.